Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. A história começa em um aeroporto lotado, onde o vai-vem de passageiros cria uma atmosfera frenética. Anúncios no microfone ecoam pelo teto alto, enquanto viajantes apressados se cruzam, o som de malas com rodinhas se misturando às conversas animadas. Malik Leroy, um homem negro na casa dos 40, se integra perfeitamente a esse cenário. No entanto, tudo nele parece denotar uma certa postura, uma confiança silenciosa que só a experiência e o sucesso podem trazer. Um influente CEO de uma empresa multinacional de tecnologia, sua reputação está firmemente estabelecida graças à sua expertise e anos de trabalho árduo em um setor frequentemente dominado por figuras brancas. A cada passo de sua carreira, Malik teve que superar obstáculos invisíveis, mas persistentes, preconceitos silenciosos, olhares desconfiados e julgamentos precipitados. Mas hoje, tudo isso parece distante, como se o mundo, neste momento, finalmente reconhecesse seu mérito. Naquela manhã, ele veste um terno sob medida, um relógio de luxo discreto, mas elegante, e seus óculos escuros, que tira momentaneamente para se preparar para o embarque. Cada movimento, cada gesto, revela um homem acostumado à importância de seu papel, à atenção que ele exige e ao rigor que impõe. Ele está a caminho de uma reunião de negócios crucial na Ásia, um momento decisivo em sua carreira. Essa reunião pode marcar um ponto de virada, o início de um novo capítulo na expansão global de sua empresa. Os riscos são altos, mas Malik sabe que está pronto. Ele trabalhou por esse momento durante anos, enfrentando os desafios da vida cotidiana e a pressão das expectativas. O aeroporto, com suas telas brilhantes e anúncios incessantes, parece uma cena familiar para Malik, um lugar por onde ele caminha sem realmente prestar atenção. Passageiros se aglomeram ao seu redor, mas ele caminha com passos calmos e serenos, checando o celular, conferindo os últimos detalhes do seu itinerário. O saguão está movimentado, o cheiro de café fresco pairando no ar, as luzes fluorescentes refletindo no piso de ladrilho. Ele para por um instante, procurando os portões de embarque, já com a mente concentrada nas discussões que virão. Mas naquele dia, algo inesperado acontecerá. Malik caminha até o balcão de check-in de uma companhia aérea conhecida por seus serviços premium, um lugar que ele frequenta com frequência devido ao seu status. A comissária de bordo, uma jovem de cabelos loiros impecavelmente presos, oferece-lhe um sorriso caloroso e um cumprimento educado. Bom dia, senhor. Posso ver sua passagem e passaporte, por favor? Pergunta ela com uma voz suave e profissional. Malik lhe entrega os documentos, um gesto de rotina para ele. Ele sente uma brisa leve e fresca do ar-condicionado em sua pele enquanto espera que ela os verifique. No entanto, quando ela pega o bilhete e o olha, algo muda em seu comportamento. Ela encara a informação e, assim que seus olhos pousam no nome dele escrito em letras pretas no bilhete, seu sorriso desaparece tão rápido quanto apareceu. Malik percebe uma mudança sutil em seu comportamento. Seu olhar endurece. Um aperto imperceptível em seu maxilar. Uma hesitação. Ela olha para ele, mas sua expressão agora é distante, quase fria. Suas feições estão tensas, como se ela estivesse procurando por algo, como se seu olhar quisesse encontrar um erro, um detalhe que não correspondesse ao que ela esperava. Seus olhos deslizam da cabeça aos pés com uma minúcia que não lhe escapa. Malik, que aprendeu a reconhecer esse tipo de comportamento ao longo dos anos, sente um leve arrepio de preocupação percorrer sua mente, mas ele rapidamente o afasta. Ele está acostumado a essa sensação de ser observado, julgado, reduzido a um estereótipo. Isso não o incomoda. Ainda não. Sinto muito, senhor, começa a comissária de bordo com uma voz mais fria, mas parece que houve um problema com seu embarque. Seu tom mudou, sem nenhum traço da cordialidade inicial. Não posso deixá-lo embarcar. Malik, abalado por essa reviravolta inesperada, endireita-se ligeiramente, com um brilho de confusão nos olhos. Franze a testa. Com licença, mas acho que você ligou para a pessoa errada. Tenho um voo para pegar. É uma emergência de trabalho. Preciso embarcar. Ele tenta manter a calma, embora a situação comece a parecer absurda. Lembra-se das inúmeras vezes em que foi bloqueado por motivos banais, preconceitos latentes que mal se manifestavam, mas sempre o suficiente para fazê-lo se sentir indesejado.
A comissária de bordo, no entanto, não parece disposta a ceder. Ela o encara com uma intensidade renovada, os lábios levemente franzidos. Eu disse que você não pode embarcar. Tem que esperar aqui. O absurdo da situação atinge Malik com força, mas ele respira fundo para não ceder à impulsividade. Sente a adrenalina subindo pelo corpo, uma sensação que conhece bem, mas que sempre mantém sob controle. Atrás, um grupo de passageiros brancos também aguarda. Ele os observa furtivamente, alguns trocam olhares constrangidos, outros desviam o olhar como se tentassem evitar um conflito que não querem presenciar. Ninguém faz o menor movimento, nenhuma palavra, nenhuma reação. Esse silêncio, carregado de palavras não ditas, pesa ainda mais na atmosfera. A ausência de apoio explícito, de solidariedade, ecoa uma verdade que ele sempre soube, mas se recusa a aceitar. Alguém que está na pele de um homem negro nunca é totalmente bem-vindo, mesmo nos espaços supostamente mais abertos e refinados. A recepcionista, parecendo saber que tem alguma margem de manobra, faz um sinal discreto para outro segurança, como se tudo isso fosse uma mera formalidade, um procedimento. Em instantes, um policial se aproxima de Malik. Ele é alto, veste um uniforme impecável e seu olhar é profissional, mas emana uma distância fria. Ele para na frente de Malik, parecendo distante, quase indiferente, como se estivesse lidando com um problema de rotina. Malik decifra rapidamente a atitude do policial. Não há urgência em sua abordagem. Nenhum sinal de desejo de resolver a situação de forma justa. O policial parece primeiro analisar a cena e, em seguida, sem dizer uma palavra, vira-se para a recepcionista e aguarda um sinal para agir. O coração de Malik dispara ao perceber o que está acontecendo. Ele sente um peso nos ombros, um fardo antigo que carregou muitas vezes na vida. Ele sabe que a história que lhe contam hoje é antiga, a de um homem que nunca é julgado por seus méritos, mas sempre pela imagem que querem projetar dele. É uma luta que ele trava desde a infância, uma batalha que sempre venceu profissionalmente, mas que sabe que nunca poderá vencer verdadeiramente socialmente. Esse fardo do racismo, que ele carrega inconscientemente, mas do qual nunca consegue se livrar, ainda o pesa como algo natural. Malik então se vira para a comissária de bordo, com a voz firme e calma, mas afiada como uma lâmina. Você está me negando acesso por causa da cor da minha pele? O silêncio que se segue a essa pergunta parece suspender o tempo. É como se o próprio ar tivesse congelado em um momento de pura intensidade. A comissária de bordo, visivelmente desconfortável, também congela. Ela gagueja desculpas incoerentes, tentando recuperar o fôlego perdido sob a pressão. Mas suas palavras são fúteis e vazias, incapazes de justificar seu comportamento. É óbvio, no fundo, que o que a incomoda em Malik não é seu status, mas sua cor de pele. É por esse prisma que ela o julgou antes mesmo de saber seu nome, antes mesmo de conhecer sua história. Ela não precisava examiná-lo. Ela não o via como uma pessoa, mas como um objeto de seus preconceitos. A indignação de Malik é instantânea, uma onda que o invade, mas ele se lembra, quase mecanicamente, da dignidade que sempre o guiou. Aprendeu a não se deixar levar pela raiva, a não se deixar levar por aqueles jogos em que a emoção se torna uma arma para aqueles que buscam prejudicá-lo. Controla a respiração, mantém os gestos comedidos. Recusa-se a ceder à humilhação. Vou entrar em contato com a gerência, disse-ele friamente, pegando o celular. Seus dedos tremiam um pouco, mas ele se obrigou a manter a calma. Discou o número do assistente, pronto para resolver a situação profissionalmente. Mas, no fundo, jurou que aquela injustiça não passaria despercebida. Não deixaria aquela humilhação se dissipar na indiferença do aeroporto. O que ele sabia era que tudo estava mudando, que desta vez ele tinha um papel a desempenhar, que precisava representar uma resistência mais forte do que aquele breve momento de humilhação. Enquanto aguarda a ligação, ele se vira para os passageiros próximos, alguns dos quais parecem chocados com a cena. Alguns rostos se contraem de vergonha, outros desviam o olhar, mas todos parecem conscientes, de uma forma ou de outra, de que algo injusto se desenrola diante de seus olhos. Um silêncio constrangedor reina no ambiente. Malik ouve murmúrios começando a circular entre as testemunhas, vozes baixas se elevando timidamente, como se a atmosfera estivesse prestes a se romper, como se uma pequena centelha de solidariedade estivesse finalmente prestes a explodir. Mas a maioria dos passageiros, seja por indiferença ou medo, permanece congelada em silêncio. De repente,
Um advogado que aguardava em silêncio para embarcar se levanta abruptamente. É um homem na casa dos 40, vestido com um terno sóbrio, mas elegante. Seu olhar se concentra em Malik, com um brilho de determinação nos olhos. Com voz calma, mas resoluta, ele declara: se este homem não for autorizado a embarcar, tomaremos medidas contra esta empresa. Este tipo de discriminação não tem lugar aqui. A força de suas palavras ressoa no espaço, quebrando o pesado silêncio que antes o dominava. Ele não precisa gritar, pois sua postura, sua voz firme e segura são suficientes para transmitir que está pronto para ir até o fim. Malik, embora não esperasse uma intervenção tão imediata, sentiu uma pequena sensação de alívio. Não estava sozinho. Outros passageiros, visivelmente constrangidos com a atitude da comissária de bordo, começaram a intervir. Um casal de idosos, que até então observava a cena em silêncio, também se levantou. É uma pena, murmurou a mulher, enquanto o marido assentia vigorosamente. Alguns outros passageiros, cientes da injustiça evidente, começaram a pegar seus celulares para filmar a cena, capturando cada momento do que já se configurava como um incidente público constrangedor para a empresa. Essas pequenas ações, embora discretas, tinham um peso enorme. Malik observa tudo isso com um olhar calmo, mas uma onda de calor o invade. Este é o momento crucial, o momento em que ele percebe que não é apenas sua dignidade que está em jogo, mas uma situação maior, o reflexo de um problema que o transcende. Outros ao seu redor optam por não permanecer em silêncio. Alguns, menos expressivos, mas igualmente solidários, trocam olhares cúmplices, um simples aceno de cabeça suficiente para demonstrar apoio. É nesse silêncio solidificado que Malik encontra uma forma de conforto. Finalmente, após 1 minuto de tensão palpável, um gerente de companhia aérea entra apressado. Sua aparência elegante e comportamento nervoso revelam sua consciência da gravidade da situação. Ele parece agitado, ciente de que a cena pode se transformar em um escândalo. O que está acontecendo aqui? Pergunta, em tom áspero, quase defensivo, como se sua prioridade fosse abafar o incidente em vez de entender o que levou àquela situação. A comissária de bordo explica brevemente, mas sua voz treme sob a pressão. O diretor não parece surpreso, mas seu olhar se endurece ao ver a clara evidência de discriminação. Vídeos filmados por passageiros já circulam entre as testemunhas. Não há mais espaço para fingimento. O diretor finalmente se vira para Malik com um sorriso forçado, educado demais para ser sincero. Senhor, pedimos desculpas por este mal-entendido. Pode embarcar agora, é claro. Estamos nos certificando de que isso não aconteça novamente. Mas Malik imediatamente percebe o vazio desse pedido de desculpas. O diretor fala de maneira formal e mecânica, desprovido de qualquer emoção genuína. Ele se desculpa como se fosse um gesto necessário para apaziguar a situação, mas sem nenhum remorso real em suas palavras. É uma desculpa politicamente correta, calculada para minimizar o incidente, não para confrontá-lo. Isso exacerba ainda mais o sentimento de desprezo de Malik. Obrigado, responde Malik estoicamente, com a voz sem um pingo de tremor, mas cada sílaba parece carregada por um peso invisível. Ele aceita o pedido de desculpas, mas sua mente está a mil e entra na cabine de primeira classe sem olhar para trás, mas o gosto amargo da humilhação permanece impregnado nele. Quando se senta, mantém uma postura impecável, como se não estivesse afetado. Mas, dentro dele, a raiva cresce inexoravelmente. Fecha os olhos por um instante, tentando recuperar o controle. Porque, em um mundo supostamente avançado, pessoas negras ainda enfrentam tais humilhações? Porque essa recepcionista, que deveria demonstrar profissionalismo, não o reconheceu como ele é? Um profissional, um gerente geral, um homem realizado, respeitado em sua área, cuja competência e sucesso falam por si. Porque, em vez de acolhê-lo como um cliente valioso, ela decidiu tratá-lo como uma ameaça, como alguém que não merece seu lugar entre os demais. O som dos passageiros se acomodando ao seu redor o arranca de seus pensamentos. Ele solta um suspiro, endireitando-se lentamente no assento. Não tem respostas imediatas, mas sabe que precisa fazer mais do que aceitar desculpas vazias. O que acabou de vivenciar não deve ser esquecido ou minimizado. Ele promete falar, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que, como ele, foram silenciados, ignorados ou até humilhados por causa da cor de sua pele.
Não se trata apenas de justiça por um incidente isolado. Trata-se de mudar um sistema que, apesar das aparências, permanece profundamente enraizado no preconceito. E Malik Leroy, mais determinado do que nunca, não deixará essa afronta passar sem consequências. Ao chegar ao seu destino, Malik tira alguns momentos para se recompor na relativa calma da sala de embarque. A agitação do aeroporto, as conversas incessantes e o barulho dos anúncios de repente parecem distantes, quase um borrão. Ele fecha os olhos por um instante, sentindo o calor da própria mente transbordar de emoção. Mas sabe que o que acabou de vivenciar não é simplesmente uma injustiça pessoal, é o sintoma de um problema maior e mais sistêmico. Ele se endireita, respira fundo e pega o celular. É hora de agir, disse ele para si mesmo. Ele contatou imediatamente sua equipe jurídica, que respondeu rapidamente, já preparada para lidar com a magnitude da situação. Malik explicou calmamente sua decisão: registrar uma queixa contra a companhia aérea. Mas não por indenização financeira ou um pedido formal de desculpas. Não, seu objetivo é muito maior. Ele quer que a empresa assuma a responsabilidade e implemente medidas concretas para combater a discriminação racial. O que ele quer é que este incidente seja o catalisador para uma mudança mais ampla. Este não é apenas um caso de injustiça que ele quer resolver. É um ato simbólico que ele espera transformar em uma oportunidade para conscientizar sobre a discriminação diária que os negros enfrentam, não apenas no ar, mas em todas as esferas da vida. Ele quer que sua luta dê frutos para aqueles que, como ele, enfrentam julgamentos precipitados e humilhações devido à cor de sua pele. Logo depois, sua história começou a se espalhar. Primeiro, jornalistas o contataram, intrigados com o que Malik representava. A mídia, sempre em busca de histórias de justiça social, o apresentou como um homem poderoso que não hesitou em se posicionar contra a injustiça flagrante. Seu testemunho tornou-se um grito de guerra para todos aqueles que sofriam os efeitos invisíveis do racismo cotidiano. Malik tornou-se uma figura pública fundamental, um símbolo de resistência e dignidade diante de um sistema que perpetuava uma discriminação sutil, mas profunda. Seguiram-se entrevistas. Ele falou com calma, mas com uma convicção que ressoou entre seus ouvintes. Suas palavras ressoaram: não precisamos aceitar essa humilhação como a norma, disse ele com firmeza. Este não é um incidente isolado. É um problema sistêmico e precisamos falar sobre ele. Jornalistas, ativistas e especialistas em direitos civis começaram a ecoar suas palavras, ajudando a alimentar um debate nacional sobre desigualdade racial. Malik tornou-se uma voz pública, mas não parou por aí. O apoio começou a chegar de todos os lados. Figuras públicas, figuras políticas e milhares de pessoas anônimas compartilharam suas próprias experiências. Testemunhos afluíram, ressoando como um eco distante, mas preciso, das lutas de Malik. Pessoas negras ao redor do mundo relataram como foram humilhadas, ignoradas ou tratadas como cidadãos de segunda classe em situações semelhantes. Outros relataram como suas queixas foram varridas para debaixo do tapete, como se suas vozes não importassem. E logo, grupos de direitos civis se aproveitaram da história, organizando protestos e campanhas de conscientização. Este incidente, embora profundamente humilhante, tornou-se uma oportunidade para mudar mentalidades e promover reformas em empresas e instituições. Em pânico com o impacto da cobertura da mídia, a companhia aérea começou a agir. Auditorias internas foram realizadas. Programas de conscientização foram oferecidos aos seus funcionários. Promessas foram feitas para diversificar suas equipes e criar um ambiente mais inclusivo. Mas Malik sabia que essas ações não deveriam se limitar a gestos simbólicos. Ele continuou sua luta para alcançar medidas reais e duradouras. Malik Leroy, sem ter buscado isso, tornou-se uma figura de destaque na luta pela igualdade racial. Seu comprometimento transcendeu sua própria causa. Ele se tornou um exemplo de homem capaz de transformar sua indignação em um movimento poderoso. Inspirou milhares de pessoas a denunciar as injustiças que sofreram, a não se deixarem mais manipular e a lutar por sua dignidade. A injustiça que ele sofreu tornou-se uma luz que iluminou injustiças invisíveis e levou todos a questionar as desigualdades raciais que persistem em todas as áreas da sociedade. A mudança nunca é fácil e, às vezes, começa com um simples ato de resistência. Mas Malik, ao se manifestar e se recusar a ser silenciado, prova que uma pessoa pode fazer a diferença. E que, quando milhares de vozes se unem,
Elas têm o poder de abalar os alicerces da discriminação.